Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo, reunido no YouTube e no Facebook. Vamos lá, mais uma resposta em graça. A pergunta é a seguinte: se a mensagem de Paulo não enfatiza Jesus de Nazaré, por que o mesmo Paulo nos manda imitar Cristo? Se a mensagem de Paulo não enfatiza Jesus de Nazaré, por que o mesmo Paulo nos manda imitar Cristo? Vamos lá, a resposta então, a pedido aí do nosso telespectador, que manda através do nosso e-mail, através do nosso WhatsApp e também através de outras redes sociais. Vamos analisar essa declaração então, de 1 Coríntios 11, versículo de número 1. Vamos lá, o texto nas Escrituras vai dizer assim, o texto da Palavra de Deus na tela, o nosso texto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos analisar então essa declaração. O primeiro ponto que temos de observar é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo vindo em carne. Vamos entender bem isso? Então, o primeiro ponto que temos que observar é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo vindo em carne. De fato, seria um contrassenso ensinar que pertencemos a outro, ao Cristo ressuscitado. Então, de fato, seria um contrassenso ensinar que pertencemos ao outro, ao Cristo ressuscitado. Vê Romanos, vamos ver um texto, Romanos 7:4. Romanos, no capítulo 7, versículo 4. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Preste atenção. Assim também, vós, meus irmãos, estão vivos para a lei? Não, não é isso que diz o texto. Olha ele. Morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, de fato, seria um contrassenso ensinar que pertencemos a outro, ao Cristo ressuscitado, conforme a gente viu, e depois ensinar que devemos imitar o Jesus histórico. O Jesus histórico é aqueles que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João apresenta. Agora nós temos o Cristo ressuscitado. Então, na verdade, nós temos que imitar Paulo e não Jesus de Nazaré. Veja bem, vejamos outra declaração do apóstolo da graça, comprovando que devemos simplesmente imitá-lo. Primeira Coríntios 4,16. Bom, quando eu falo Jesus de Nazaré, é o Jesus histórico. Agora nós estamos com Cristo ressuscitado. Jesus histórico, Jesus de Nazaré, era aquele que estava lá, que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles mostram a história, o cumprimento de Cristo, o que Cristo veio cumprir. Agora, ele não é mais o Jesus de Nazaré, ele é o Cristo ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitado. Vamos ver então, vejamos outra declaração do apóstolo da graça, comprovando que devemos simplesmente imitá-lo em 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. O apóstolo Paulo que está falando aqui. Veja bem. Então, imitar o apóstolo Paulo é imitar Jesus ressuscitado.
Então, imitar o apóstolo Paulo é imitar Jesus ressuscitado. Ou seja, é viver de acordo com a sã doutrina, a graça de Deus. E fique bem entendido então para você. Então, primeiro ponto que temos que observar é que Paulo não está mandando que imitemos o Cristo vindo em carne. De fato, seria um contrassenso ensinar que pertencemos a outro, né? Ao Cristo ressuscitado, conforme Romanos 7,4, e depois ensinar que devemos imitar o Jesus histórico. Não. Na verdade, nós temos que imitar o Paulo e não Jesus de Nazaré, imitar o que Paulo está falando, né? E essa declaração a gente viu do apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, comprovando que devemos simplesmente imitá-lo. E aí em 1 Coríntios 4, versículo 16, sendo assim, suplico-vos que sejam meus imitadores. E aí imitar o apóstolo Paulo é imitar Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, é viver de acordo com a sã doutrina, a graça de Deus. Fique com essa palavra, fique com esse texto e até a próxima resposta em graça. Tem o texto ali que eu vou deixar também aqui, né? O Romanos 7, que a gente colocou aqui antes, Romanos, capítulo 7, versículo 14, foi isso? Não, versículo 4, então, vamos ver. Versículo 4. Exato, deixa o versículo 4 aí. Esse texto você tem que guardar, Romanos 7, 4, né? Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Bênção pura? Resposta em graça? Até a próxima.